para saber, eu inclusive posto um link lá para vocês vão... Eu posto um link já direcionado para o assunto. Rodrigo Silva, a teologia dele é furada. Não recomendo, como teólogo. É herege, é Rodrigo Silva. Mas eu marquei o nome dele. Está sendo gravado. Não, pode marcar, não tem nada não. Depois o sangue de Cristo cobre esse nome, herege. Não, Deus queira que ele se converta e conheça de fato o verdadeiro evangelho. Porque ele é adventista do sétimo dia. Ele então é seguidor da Ellen Gold White, tá certo, irmão? Que é uma herege de carteirinha. Então, assim, não são evangélicos. Adventistas do sétimo dia não são irmãos nossos, não são evangélicos. Eles negam doutrinas básicas. Eles dizem, inclusive, que o arcanjo Miguel é Jesus, é um bocado de coisa, tá bom? Mas como arqueólogo e historiador, ele é um dos melhores que nós temos no Brasil, porque ele vai voltar para as questões bíblicas. Então, como informação arqueológica, não teológica, pelo amor de Deus, tá bom? Arqueológica e histórica, aí sim, porque história é história, arqueologia é arqueologia, é uma ciência, né? A pessoa até pode pegar e dar uma é tendencioso a de repente manipular, sim, pode ser, mas é a ciência que é uma ciência, então só vai lidar com ela de uma maneira desonesta quem é desonesto, né? Mas como o interesse dele é provar as coisas biblicamente, então biblicamente, na questão arqueológica e histórica, ele é recomendado, não tem problema, tá? São dois cientistas, aliás, um cientista, esse já é presbiteriano, então já é evangélico, né? A gente já considera aí como aquele que participa da comunhão dos santos, que é o Adalto Lourenço. Adalto Lourenço, sim, aí é ciência, arqueologia, história e teologia, tá tudo certinho, tá? Adalto Lourenço, esse é cientista mesmo, cientista, tá bom? Não é teólogo, ele é um cientista, mas é um cristão, então ele tem uma teologia também boa aí, presbiteriano, né? Tá? Adalto Lourenço e Rodrigo Silva. Eu mando os links para vocês se vocês me lembrarem, tá bom? Me lembrem, por favor. Eu mando lá. Então, voltando à questão sobre Jesus. Jesus é assim, qualquer religião no mundo que, se você tirar os seus fundadores, não sofre alteração nenhuma. Porque as religiões não estão baseadas nos seus fundadores. E eles morreram, inclusive, né? Maomé morreu. Quem me ajuda nele? O Buda lá. Buda morreu? Mas qual que é o nome dele? É um nome interessante. Não sei o que, Prabhupada. Mas depois eu esqueci. É o Buda. Então, o Buda, ele morrendo, a religião continua, o budismo. O Maomé morrendo, o islamismo continua. Qualquer fundador morrendo, os seus seguidores e a doutrina e tudo se sustenta. Agora, se tirar Jesus do cristianismo, irmãos, não existe cristianismo. Verdade. Tá certo? E ele não está morto. Ele está vivo. Glória a Deus. Ele ressuscitou. Inclusive, é o que está lá no ponto turístico em Jerusalém, no túmulo de Jesus, está lá escrito, ele não está aqui, ressuscitou. Né? Então, e a ressurreição de Cristo, inclusive, é um dos pilares da nossa fé. Porque Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, se Cristo não ressuscitou, é em vão a nossa fé. Se não existe ressurreição, é em vão a nossa fé. Porque se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. É o que Paulo vai dizer, tratando da ressurreição e dessa verdade. Mas aqui eu já estou falando um pouquinho mais adiantado, vamos voltar um pouco, que a gente está falando sobre Jesus como homem, né? Eu só dei uma... Minha pergunta. Desculpa aí, meu irmão. Qual que é? Diga aí. Sobre esse blasfêmia, isso. É bem interessante que eu vou falar. Um exemplo. Eu fui do candomblé. Sim. Fiz várias macumbas, tomei vários... Eu participei do outro lado. Eu fui ativo no outro lado. Sei. Certo? Praticante. Fui praticante. E o que acontece? Geralmente é, né? Geralmente é uma religião que exige a pessoa um engajamento e tal. Muito, até mais seriedade hoje que eu vejo dentro das igrejas. Não, porque hoje a gente tem um fenômeno, antes só tinha católico não praticante, hoje tem evangélico não praticante. Muito, então, eu vejo isso. É verdade. Aí o que acontece? Eu quero saber se isso é blasfêmia. Eu conhecendo o outro lado, sim, pela graça de Deus eu me converti e hoje eu conheço o melhor lado. Sim. Se eu voltar lá para o candomblé, fazer as mesmas práticas com Satanás, que lá você lhe dá
né, com as coisas de Satanás mesmo, pacto e tudo, e toma sangue de bicho e tudo que você sabe, é uma blasfêmia? Não. Não é? Não. Blasfêmia, não, veja bem, calma aí. Porque, por exemplo, Mário, vou te dar um exemplo. Você voltou lá, Certo. tal, tudo aquilo. Que eu acho difícil. Eu acho difícil, mas tudo bem. Porque quem conheceu Jesus de fato, voltar é difícil. Pode até se desviar e tal, mas é difícil. Mas vamos, hipoteticamente, então, aceitar que voltou aquela coisa toda, e pá, com cão, bebe sangue, não sei o que e tal. Mas, se essa pessoa, se ela se arrepender, ela não blasfemou. O que eu quero mostrar para vocês, o que a Bíblia diz é o seguinte: o que é blasfêmia? É um estado onde a pessoa, ela se coloca de uma tal forma que não há nela espaço mais para arrependimento. Ela endureceu seu coração de tal forma que o Espírito Santo já não age mais. Agora, havendo arrependimento, qualquer momento da sua vida não é blasfêmia. A blasfêmia é uma condição onde a pessoa ela não se arrepende mais. E aí quem é que sabe disso? Ninguém sabe. É só Deus que sabe. Se ela disso. vai se arrepender ou não. E aí, enquanto há vida, A esperança. há a possibilidade, não é? Há a possibilidade. Agora, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É a rejeição da ação do Espírito Santo aplicando a obra salvífica de Cristo na vida da pessoa. A pessoa rejeita de tal forma a ação do Espírito Santo que ela não quer saber mais. É como se você estivesse já morrendo, lá alguém chegasse do lado e falasse assim: fala que você aceita revolve Jesus? Você aceita Jesus? Isso. Não, prefiro morrer. Você conhece Cristo, você já experimentou, mas eu não quero. Mas eu não quero. Então, irmão, porque assim, há estágio. Por que Jesus disse assim, ó, quem blasfemar contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem, com o Espírito Santo não? Existe aqui, vamos colocar Ô André, só marca aqui. Posso colocar aqui, é uma rejeição consciente. consciente, deliberada, teimosamente. É uma postura, é uma atitude, não é um ato. É uma atitude que se toma, tá certo? A atitude é aquilo que você decide fazer por toda a vida. Não é um ato. Não é alguém sendo usado aqui pelo Espírito Santo e disse, é demônio, hein? Isso não é Espírito Santo, não. Isso não é, tá certo? É uma ignorância. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Anuncia a todos os homens que agora se arrependem. Teve uns tempos aí que eu pensei que eu tinha blasfemado. E o diabo vai colocando isso na cabeça das pessoas, porque atribuiu. Não é isso. Então, olha só. Deus aqui é aquele que projeta a salvação. Não é? Você falou, você blasfemou, ofendeu Deus? Não quer Deus? Há Jesus aqui para interceder. Ele é o mediador. Não é? Aí você diz, não, Jesus eu não reconheço e tal. O Espírito Santo é aquele terceiro ou a terceira pessoa da Trindade, não em hierarquia, mas no processo de manifestação histórica aparecendo. A gente tem que ter isso em mente também, que Deus não é essa escadinha. Não é, o Pai não é maior do que o Filho não é maior do que o Espírito Santo não é menor do que o Pai nem que o Filho, tá? Então, é a Trindade. Os três são Deus, né? Aliás, não é essa a frase correta. Os três é Deus. Dói nos ouvidos no português, mas é isso. Os três é Deus, não são Deus. Não são deuses. Porque Deus é os três, que são igualmente na sua essência, coeterno, coexistente, co-criador, que um tem, outro tem, que um é, outro é. E quando a pessoa xinga Deus? Murmura. Não, xinga literalmente Xinga. Deus. A pessoa está alterada, xinga Deus, fala besteira, não é blasfêmia. Só é blasfêmia se não houver arrependimento. Sim. Acabou. Por quê, pastor? E isso a gente nunca vai saber, porque até o último momento da morte, de vida da pessoa, ela pode se Ela pode se arrepender. arrepender. Só Deus Negócio sabe. é na morte. Mas eu estou falando por que a Isabel falou isso aí, e tem um texto na Bíblia que eles chamam Jesus de Beelzebub. É essa passagem que eu estou me referindo, onde É. Jesus ele vai falar. Ele vai falar assim, ó, Estão xingando. quem peca contra o Pai, tem perdão, contra o Filho tem, contra o Espírito Santo não. Por quê? Porque o Espírito Santo, nesse processo, é o último que está intercedendo.
em favor do Ele pecador. está ali na vida e a morte, né? Ele, Não, porque o Espírito Santo, irmão, é o agente que aplica a obra de salvação na vida do ser humano. Então, se eu rejeito esse agente de Deus, esse que efetiva a obra de Cristo na vida do ser humano, quem será, quem poderá, qual vai ser o quarto nesse processo que vai interferir nisso? Mas se ele não Vocês compreende, entendem? não tem maneira. Então, o Pai é esse que projeta, o Filho é que executa e o Espírito Santo é o que aplica. Então, porque nesse contexto que você fala da pessoa conscientemente não se arrepender, né? A gente aqui está abrindo, né, um leque aqui na nossa mente, né? Porque a gente tinha uma outra vertente do que seria a blasfêmia do Espírito Santo. Às vezes mesmo já jogou, eu como crente, blasfemou com o Espírito Santo. É tem porque mais falou jeito, alguma né? besteira, Isso, atribuiu então, e tal. assim, mas da forma como você tá nos ensinando, eu imagino que seria aquela pessoa extremamente fria, que comete alguns atos, não há arrependimento. E conscientemente. Conscientemente faz, exato. é manipulador. Eu estou vendo os psicopatas, então. Assim, eu tô tentando imaginar, porque existem algumas personalidades que é dessa forma. Que faz, que pratica o pecado, Sim. né? Sei lá. É que o psicopata, uma Isabel, o Já tá psicopata. Eu não sei se eu estou fugindo, se eu tiver fugindo, Não, já porque assim, vou. a discussão acho que ia abrir para eu não ia ter condição de prosseguir, porque Sim. senão a gente ia fugir muito, mas é interessante, porque, por exemplo, o psicopata, o demente, mal de Alzheimer, ou amoral, são casos que a gente tem que tratar de uma forma um pouco diferenciada. Quem é o amoral? A criança, que não distingue moralmente as coisas, até certa idade que eu não sei, ninguém sabe. É amoral. Deus não julgará as pessoas amorais. Quem são as pessoas amorais? Aquelas que não têm controle das suas faculdades mentais. O mal de Alzheimer. Como essa pessoa poderá ser julgada por Deus? Ela é amoral. Como que uma criança poderá ser julgada por Deus? Ela é amoral. Como que um demente poderá ser julgado por Deus? Ele é amoral. Só que a gente deveria tratar, né? Calma. Mas a questão é assim, só para a gente entender. O que blasfema com o Espírito Santo é este que deliberadamente, conscientemente, ele decide por toda a sua vida rejeitar a obra de Deus, que é a morte de Cristo aplicada pelo Espírito Santo. Porque, veja bem, O psicopata, você ia falar dele, mas você não falou, ele não é amoral. Então, aí a gente tem que entrar em uma questão que aí eu não tenho condição de avaliar, porque existem graus de psicopatia. Aí é uma questão mais técnica que a gente acho que não teria condições agora de falar, né? Então, falando, eu não vou ter condição, porque é questão técnica, é questão medicinal que entra no campo da avaliação pela psiquiatria e psicologia, então um negócio assim meio complicado. Desculpe até falar sobre isso, mas o que a gente vê é que existem vários que estão ao nosso lado que nós nem percebemos, né? Sim, pode ser. Pode ser, então. Como a gente não sabe, a gente intercede por todos. Isso, amém. Mas mas é interessante essa questão da blasfêmia, porque eu aprendi muito hoje, né? Deixa eu só uma coisa aqui, se não eu esqueço, Eliane, a senhora pergunta se a próxima é sua. Eita, meu Deus, será que eu esqueci? Calma aí. Tá. Porque imaginem só, se for, por exemplo, essa ideia que eu sei que é falado em muitas igrejas, e eu também fui ensinado mais ou menos assim, que é assim, se você falou alguma coisa contra o Espírito Santo e tal, já era. Aí imagina essa pessoa, de repente ela fala assim, eu blasfemei contra o Espírito Santo. E ela indo até Jesus. Senhor, me perdoa. Jesus disse, não, você blasfemou contra o Espírito Santo. Não adianta vir a mim. Não adianta vir arrependido a mim que não tem perdão, porque você falou isso, você ofendeu. Já pensou em uma condição dessa? Jesus dizendo assim, não tem perdão para você e você vindo a mim? Jesus disse, todos aqueles que vêm a mim, jamais, de maneira nenhuma, serão lançados fora. Então, o sangue de Jesus, ele é poderoso. Não existe nenhum pecado sequer ser reconhecido, ser confessado, não é por Deus perdoado, porque para todo o grande pecador existe um grande Salvador. Para um grande pecado existe um grande sangue que perdoa esse pecado. Desde que essa pessoa é a condição do perdão é o arrependimento. Então imagina só se fosse, porque há muitos aí, irmão, que falaram besteira, ofenderam e tal, mas eu imagino essas pessoas de repente caírem em si e falam, e agora? Senhor, me perdoa.
pequei, não devia ter feito isso, na ignorância, num momento de loucura, num momento e tal. E eu imagino então Jesus falando assim, não, já era. Não, é um negócio que não tem lógica bíblica e nem lógica, uma lógica sadia. Diga, Mariana. Esqueceu? Mas isso aí é atribuído aos crentes, né? Porque tem muita gente que não é cristão e que fala um monte de coisa. Não é os crentes. Esses daí pode falar à vontade, então. Não é que pode falar, é verdade. Porque você disse que os crentes, eles têm consciência, né? Sim. Sabe por que os crentes, Mariana? É assim, porque eu disse assim, que tem 2 pecados ou 3 pecados que só os crentes podem cometer. Por que só podem cometer? Por exemplo, a apostasia, que é o desvio da fé. Quem pode desviar da fé? Quem esteve um dia na fé. Então só crente pode desviar da fé. O descrente não pode, porque ele nunca entrou na fé. Quem pode perder o primeiro amor? Os crentes, porque já tiveram o primeiro amor. Inclusive é o pecado universal, parece, né? Todo crente comete esse pecado. A perda do primeiro amor. Mas deixa pra lá, senão vai ficar ruim pra gente aqui. E por que só o crente pode? Porque ele tem a compreensão necessária para entender tudo e mesmo entendendo rejeita. Então quem é a pessoa que tem condição de blasfemar contra o Espírito Santo? Aquela pessoa que tem a clareza de Deus. Aquela pessoa que já participou da salvação. Aquela pessoa que já foi a habitação do Espírito Santo. Vamos ler o texto de Hebreus? Ô, Leandro, você vai ler o texto aí? Eu queria uma referência aqui, fora Satanás. Eu queria, fora ele. Que blasfemou um homem. contra o Espírito Santo? Um homem, alguém, uma mulher. Talvez Faraó, né? Talvez Faraó. Faraó eu acho que é a figura que mais se aproxima, porque Faraó, de fato, Deus lhe mostrou por evidências inequívocas, extraordinárias, fenômenos inclusive, que ele era Deus criador e dominador. Tanto é, ele subjugou aquelas pragas. Na verdade, era Deus subjugando todos os deuses do Egito. Cada praga. Tinha lá o Deus da terra, então ele subjuga o Deus da terra com uma praga. Demonstração de uma praga. Isso. Por último, ele fez o quê? Pegou o próprio filho, porque o filho, o faraó era um deus, tá, irmão? Literalmente para eles, os egípcios, o faraó era um deus. Se considerava. Era Deus, e até o próprio faraó se considerava Deus. É por isso que ele também estava tranquilo. Quem é Deus? Deus sou eu. Quem é Deus? Olha, irmão. E aí tem toda uma história, por que eles se achavam Deus, né? E porque o coração deles, quando eles eram embalsamados, lá quando eles morriam, o coração deles eram tirados. Havia lá uma ideia de que na morte, oh meu Deus, como que é o nome? Anubis, eu acho que é Anubis, né? Deus Anubis, que onde julgava os mortos, e aí o julgamento era o coração da pessoa que era colocado numa balança, uma pedra e um coração. E aí fazia pergunta: você fez isso? Você fez isso? Você fez isso? E o coração, irmão, tinha que falar. Não tinha como. Eu estou falando na ideia, na mitologia egípcia. Mitologia egípcia, entenda bem, irmão. A gente precisa entender, inclusive, o porquê que pessoas agiam de certas formas, porque é o que elas pensavam, o que elas acreditavam. Então o faraó se achava Deus. Ele não temia a morte. Ele não temia ninguém, ele era Deus, porque o coração do faraó era tirado num embalsamamento lá, né, na mumificação, era tirado, era colocado um escaravelho de pedra, um besouro de pedra, tá? Isso a história conta isso, não é nem questão bíblica, é história. Faraó. Ok. Então ele é essa pessoa, porque Deus mostra que ele é Deus, ele subjuga todos os deuses do Egito, e mesmo assim ele diz: não quero, não vou, mesmo conhecendo, mesmo vendo, irmãos, vendo o que Faraó viu. Olha, quem não se converteria? Eu digo, muitas pessoas. Lá no Apocalipse é mostrado também assim, que Deus traz os juízos com as pragas, as taças, as trombetas, né? O pau quebrando aqui, Deus virando esse cosmo aqui de cabeça para baixo, Deus castigando os homens, punindo os homens, e a Bíblia diz em Apocalipse que esses homens ainda blasfemavam de Deus, mesmo vendo toda essa ação de juízo de Deus. Então olha só que nível que nós vamos chegar, espiritualmente falando, nos finais dos tempos, onde homens serão insensíveis, blasfemarão da face de Deus. Está lá em Apocalipse, aconteceu com o faraó. Tá? Então, mas assim, irmãos, é uma coisa raríssima. Mas tem que, vamos ler o texto de Hebreus e a gente vai ter talvez aqui um capítulo 6, verso 4 em diante.
Hebreus 6, 4 em diante. Esse aqui é... Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus, mas que produz espinhos e abrolhos, é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Essas pessoas participaram do dom celestial, nasceram de novo, hein, irmão? O verso 4 diz assim, ó, foram iluminados. Essa ideia de iluminado aqui é que nasceram de novo, é a expressão de que foram regenerados. Quem nasceu de novo, a mulher faz o que com o menino, a menina? Dá a luz. Então, iluminou o menino, trouxe a luz, né? Então, nasceram de novo, foram iluminados, provaram do dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo. Olha só, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, olha só, e recaíram sejam outra vez renovados para arrependimento, quer dizer, e recaíram sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e expõem ao vitupério. O mesmo Hebreus capítulo 10, vamos ver aqui o que está escrito a respeito desse assunto, o mesmo assunto, capítulo 10, verso 26 até o 31. Hebreus capítulo 10, verso 26 ao 31. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível do juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós? Será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tiver profanado o sangue do testamento, com o que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse, minha vingança, eu darei recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Fez agravo ao Espírito da graça, pisoteou o Filho de Deus, o seu sangue. Então percebe as características da pessoa que blasfema? É essa pessoa. Então por isso só pode ser crente esclarecido. Tá certo? Então é por isso que a gente precisa orientar algumas pessoas que só estão mal orientadas, não blasfemaram. E o diabo, irmão, ele aproveita a fraqueza psicológica, a debilidade teológica, né? A má instrução da própria igreja em relação a isso, e o diabo faz isso mesmo, coloca na cabeça da pessoa, você blasfemou. Eu conheço um rapaz, ele fala para mim, irmão, eu blasfemei contra o Espírito Santo. Meu amado, só o fato de você estar me comunicando nessa preocupação é uma evidência que você não blasfemou. Fique em paz, irmão, não esquenta a cabeça não. Não, irmão, eu blasfemei, não esquenta a cabeça não. Esquenta não. Enquanto você está aí nessa preocupação sua, eu acho que é bom e estou tranquilo. André, só assim, eu estou cuidando de uma pessoa, ela foi numa igreja universal e o pastor falou assim que ela fez uma manifestação lá que falou assim que ela estava com demônio no corpo. E ela ficou com aquilo na mente, ela não dormia mais, ela emagreceu, ela via coisas, porque a mente dela estava com problema, né? E ela está com síndrome do pânico por causa disso. Agora que ela está voltando para a igreja devagar. Para a mesma não, né? Não. Ah, graças a Deus. Não, ela está indo em novo e tal. Graças Mas assim, Graças ao bom Deus que não vai para aquela igreja, porque... Então, a gente vê o quanto que fez, o quanto prejudicial foi para a vida dessa pessoa. Sim. Que eu estou tratando. Espiritual, né? psicologicamente. Espiritualmente, mexeu com o psicológico dela. E ela está assim, melhorando, mas está tomando vários medicamentos. É uma má orientação. É uma má orientação. Então, amados, nós precisamos lidar com isso de uma maneira bíblica, que é dessa forma que eu passei para os irmãos. Mas por que nós chegamos nisso? Porque Jesus, quem rejeita Jesus está rejeitando a Trindade. Quem rejeita o Espírito Santo está rejeitando a Trindade. Tá certo? Quem rejeita o Pai rejeita a Trindade. Mas Jesus aqui, a gente está abordando, na verdade, nessa aula introdutória, onde eu estou fazendo uma saladinha, depois a gente vai voltando mais um ponto específico e tratando
uma coisa, por exemplo, a gente vai falar da humanidade de Jesus, Jesus como humano. Então a gente vai procurar na Bíblia Jesus como o humano, tá certo? E a importância por que ele era ser humano. Depois nós vamos ter outras aulas que vai falar sobre Jesus divino, Deus, não humano. E a gente vai trabalhar então separadamente. Hoje a primeira aula é sempre introdutória, essa saladinha, né? Mas eu ainda quero focar mais na questão do Jesus como sendo a figura histórica, porque muitos não entendem isso. Jesus é uma figura histórica, irmãos, não é histórica, é histórica, tá? Está nos anais da história. É um personagem reconhecido que viveu na Palestina há 2000 anos atrás. Isso é inegável. A história, não é história bíblica, não é história evangélica, não é história protestante. A história humana vai constatar isso. Tanto é, inclusive, que o calendário é dividido por isso, antes e depois de Cristo, né? E, inclusive, eu trouxe para vocês aqui, já falando a respeito desses relatos históricos de Jesus, tem aqui, não me lembro agora, se alguém der uma googlada aí, talvez pode me ajudar. O Dr. Google sabe de tudo, né? Impressionante. Às vezes ele era, mas tudo bem. Está em algum museu, não sei se na Inglaterra, Istambul, eu não lembro. Mas tem lá no museu a ata que foi lavrada no dia, a sentença no dia, no cartório de Jerusalém sobre a morte, a sentença da morte de Jesus, tá? Vou ler para vocês aqui. No ano 19 de Tibério César, imperador romano de todo mundo, monarca invencível na Olimpíada 120, sob o regimento e governador da cidade de Jerusalém, presidente grandíssimo Pôncio Pilatos, regente na Baixa Galileia, Herodes Antipas, pontífice sumo sacerdote, Caifás Magnus no templo, Alis Asmael, Robas Acazel, Franchino Centauro, cônsules romanos da cidade de Jerusalém, Quinto Cornélio, Sublime e Sisto Rusto, no mês de março de 25, no ano presente, eu, Pôncio Pilatos, aqui presidente do Império Romano, dentro do palácio e arquirresidente julgo, condeno e sentenço a morte de Jesus, chamado pela plebe Cristo Nazareno, e Galileu de nação, homem sedioso contra a lei mosaica. Contrário ao grande imperador Tibério César, determino a ordem por esta que se lhe dê morte na cruz, sendo pregado com cravos como todos os réus. Porque congregando e ajuntando homens, ricos e pobres, não tem cessado de promover tumultos por toda a Galileia, dizendo-se filho de Deus e rei de Israel, ameaçando com a ruína de Jerusalém e do sacro templo, negando os tributos a César, tendo ainda o atrevimento de entrar com ramos e em triunfo com grande parte da plebe, dentro da cidade de Jerusalém. Uma acusação aqui que fizeram contra Jesus, que seja ligado e açoitado e que seja vestido de púrpura e coroado de alguns espinhos com a própria cruz nos ombros, para que sirva de exemplo a todos os malfeitores e que, juntamente com ele, sejam conduzidos 2 ladrões homicidas, saindo logo pela porta sagrada, hoje Antoniana, tem a fortaleza lá de Antônia, né? E que se conduza Jesus ao monte da justiça chamado de Calvário, onde crucificado e morto ficará seu corpo na cruz como espetáculo para todos os malfeitores, e que sobre a cruz se ponha em diversas línguas este título: Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Mando também que nenhuma pessoa de qualquer estado ou condição se atreva temerariamente a impedir a justiça por mim mandada, administrada e executada com todo rigor, segundo os decretos e leis romanas, sob pena de rebelião contra o imperador romano. Testemunhas da nossa sentença, pelas 12 tribos de Israel, Rabaim Daniel, Rabaim Joaquim, Banicar, Bambazo, Laré, Petuculane, pelos fariseus, Buliniel, Simeão, Ranou, Babine, Mandoane, Bancur Fosse, pelo Império Romano, Lúcio, Estilo e Amácio Chilcio. Então essa aqui é a sentença lavrada lá no dia que Jesus foi crucificado. É um personagem histórico, tem documento histórico. Então a gente está falando de um personagem que não é fictício, tá certo? Que nunca existiu. Então aqui a história humana já traz o Jesus humano. E é o que a gente vai falar, Jesus humano e o Cristo divino. E eles se fundem, Jesus, o Cristo, né? Nós fomos salvos não pelo Cristo, e sim pelo Jesus. Nós adoramos o Cristo, somos salvos pelo Jesus. É por isso que Jesus, ele é o nosso Salvador e Cristo é o nosso Senhor. Foi indo, ele está confundindo, são 2 pessoas, não, são uma só. Mas por ser humano e divino, nós somos e temos condição de sermos salvos e nos aproximarmos de Deus. Porque não foi um ser humano que fez isso, foi um líder de religião, foi o próprio Deus, irmãos,
que desceu até aqui, se fez como homem e não foi um teatro não, ele sofreu o que sofreu. E aí a gente vai tratar então de Jesus e o Cristo. Jesus como homem, ele teve sede, não é? Jesus, como homem, ele teve sede. Como Deus, ele é a fonte da água da vida. Jesus, como homem, ele dormiu lá no barquinho, lembra? Cansado, outras vezes também. Mas como Deus, ele não dorme, não tosqueneja, não pisca os olhos. É o guarda de Israel. Jesus, como homem, teve fome. Jesus, como Deus, é aquele que nos alimenta, é o pão que nos alimenta. Jesus, como homem, ele se cansou. Jesus, como Deus, ele disse: não, vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Né? Não se cansa, não se fadiga como Deus. Jesus, como homem, era limitado. Jesus, como Deus, era ilimitado. Jesus, como homem, ele foi abandonado, ele ficou só. E ele sentiu a solidão, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, como Deus, ele disse assim: não te deixarei e não te desampararei. Jesus, como homem, foi morto, maltratado, chicoteado, crucificado. Jesus, como Deus, ressuscitou. Jesus, como homem, oferecido como um cordeiro, inofensivo, sem rejeitar, para onde ia pelo matadouro. Jesus, como Deus, se levantará na eternidade, no final da história, como o leão da tribo de Judá, para julgar as nações. Jesus, como Deus, advogado. Jesus, como homem, é o justo juiz que julgará toda a maldade humana. Jesus, como homem, ele foi ridicularizado e ele não foi adorado como deveria, mas Jesus, como Deus, ele será adorado e toda língua confessará e todo joelho se dobrará, dizendo que ele é Deus, para a glória do Deus Pai. Então Jesus, irmãos, é aquele que veio na história, mas Jesus como homem, mas como Deus é aquele que está governando a história. Jesus como homem é aquele que nasceu de uma virgem, mas Jesus como Deus é incriado e é criador de todas as coisas. Jesus como homem é aquele que precisou inclusive ser alimentado, cuidado e tal, aprendeu algumas coisas e pela obediência ele aprendeu, diz a Bíblia. Mas Jesus como Deus, ele é o ancião de dias. Quem poderá dar conselho a ele? Jesus então é esse homem, tá certo? Tomou as nossas dores, e Deus, aquele que vai restaurar todas as coisas. E tudo vai se convergir a ele. Nós vamos ler essas coisas, nós vamos voltar a essas coisas aí. Acho que cabe também aquela questão que o próprio Jesus fala e as pessoas entendem dessa forma, né? Que ele como homem, ele não sabia, no caso, qual seria o grande dia da volta, que eu até te perguntei, né? E as pessoas pregam muito isso, nem o filho sabe o dia, né? Porque ele próprio falou, mas ele não sabia como homem, mas como Deus ele sabe, né? Ele vai sempre saber o dia.